Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os ácidos nucleicos e as diferenças e como funcionam as ligações entre eles, certo? Então primeiro a gente precisa esclarecer quais tipos de ácido nós vamos ter. Vamos possuir o DNA, que é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, e vamos ter o RNA, que é um ácido ribonucleico. Qual vai ser a diferença entre esses dois? Olhando o que eu coloquei aqui para vocês, os dois possuem bases nitrogenadas, certo? Só que o DNA, as bases nitrogenadas, vão ser representadas pela adenina, timina, citosina e guanina, certo? Essas quatro aqui pertencentes ao DNA. Já o RNA, ele possui quatro bases também. Vai ser a adenina, aí aqui que está a diferença. Ao invés de timina, ele vai ter uracila, certo? A citosina e a guanina. Então, a diferença na parte das bases nitrogenadas entre um e o outro vai ser a troca de uma base apenas, certo? Os dois possuem açúcar também, que vai estar representado por esse pentágono. O que vai ser, então, a diferença entre os açúcares? No DNA, nós vamos ter a pentose. Vai ser um açúcar com 5 carbonos, mas com uma terminação H nele. Já a ribose também vai ser um açúcar de 5 carbonos, só que ao invés de ser só um H na terminação 2 aqui, vai ser um OH. Essa é a diferença entre uma pentose e uma ribose, certo? E os dois possuem fosfato, que vai estar representado pela letra P dele, certo? Qual que é a diferença também entre DNA e o RNA? DNA, ele é dupla fita, certo? Então, ele é dupla fita, dupla hélice. Já o RNA, ele é fita simples. Então, aí aqui ficam as bases nitrogenadas, né? Só representando assim. Então, o RNA, ele é fita simples e muito menor do que o nosso DNA, ok? Para mostrar as ligações, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu desenhei os ácidos nucleicos, certo? Então, lembrando que os ácidos nucleicos são compostos de uma base nitrogenada, de um açúcar e de um terminal fosfato, certo? Eu coloquei desse jeito para vocês porque não importa se for o DNA ou o RNA. Lembrando que isso aqui é um esquema super reduzido, ok? Então, é para representar realmente só o tipo de ligação. Porque vocês vão ver na próxima aula eu falando para vocês sobre a ligação 5 linha, 3 linha, certo? Que é o que a gente chama de o sentido da vida. Então, qual que vai ser esse sentido da vida? É como que acontece a ligação no nosso DNA e RNA, ok? Então, como eu tinha falado para vocês, representando então base nitrogenada, o açúcar e o fosfato, essas ligações entre os ácidos nucleicos ocorrem através do açúcar, certo? Então, esse açúcar, os carbonos dele eu representei aqui. Aqui em cima é um oxigênio, certo? Então, as bases que ele tem, os carbonos que ele tem, vão estar representados aqui por esses círculos vermelhos, certo? Vocês vão ver em química como que a gente vai também nomear, enumerar os carbonos, ok? Então, aqui eu só já coloquei enumerado para vocês. Então, o primeiro nós vamos enumerar aquele que está ligado à nossa base nitrogenada. Então, o carbono 1 é esse daqui, o carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5 aqui em cima, certo? Então, como que acontecem essas ligações? O primeiro carbono que você tem livre aqui vai ser um carbono 5.
certo? Então, o carbono 5 é o primeiro que aparece. O carbono 3, ele vai se ligar ao carbono 5 no ácido nucleico abaixo, ok? Então, se continuasse essa cadeia aqui, aqui nós temos o carbono 3, que ele se ligaria, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ele se ligaria ao carbono 5 do ácido abaixo. Deixa eu fazer, fiz um desenho muito bonito aí para vocês. Então, aqui, novamente, 5 linhas, certo? E esse daqui, o 3 linhas. Então, o que acontece no nosso ácido nucleico é que ocorre uma ligação entre 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Aí você fala assim, mas Gabi, se a ligação tá aqui 3 linhas, 5 linhas, por que o sentido da vida seria o 5 linhas, 3 linhas? Certo? Porque, na verdade, é o primeiro carbono que vai ficar livre aqui em cima. E o carbono, deixa eu só mostrar aqui para vocês. E o carbono que vai ficar livre aqui embaixo. Ok? Então, nós temos um 5 linha livre no começo e o 3 linha livre no final. Então, esse vai ser o sentido da vida. Começa daqui, vai se ligando e termina aqui. Ok? Então, esse vai ser o sentido que nós estamos falando do 5 linha, 3 linha, o sentido da vida. Da onde começa até onde termina, certo? Então, lembrando que isso aqui é só uma representação. Pensa só que, tipo, um DNA de verdade vai ter uma ligação enorme aqui. Mas vai começar pelo 5 linha e terminar pelo 3 linhas, certo? Então, essa vai ser a origem da frase que o 5 linha, 3 linha é a origem da vida. É o que dá sentido à vida, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.